E aí, Matheus, tudo bem? Tudo bom, Ana? Contigo? Tudo bem. Essa é a última sessão da Brasa Week, que foi uma iniciativa onde a gente queria aproximar os nossos mentees do Biscuit de pessoas que são líderes da Brasa, que têm sucesso acadêmico e que também têm histórias inspiradoras para passar. Eu acho que, antes de responder a primeira pergunta, disclaimer, que eu acho importante que apareça, eu não ouvi a minha última entrevista. Mas desde então, ou seja, 5 anos, eu não vi, eu não me preparei para as perguntas que virão. Então, para melhor ou para pior, acho que isso vai ser bem interessante. Eu venho de uma cidade muito bem pequena, assim, não sei se relativamente pequena, mas pequena, entre 15 e 17 mil habitantes, que fica aproximadamente 2 horas e pouco de João Pessoa, da capital. E assim, na minha família também, ninguém tinha ido para a faculdade. E quando eu estava na sexta série, né, agora sétimo ano, eu acho, eu li uma reportagem que falava das melhores instituições, das melhores universidades do mundo. E eu sempre gostei muito de ler, então, e numa dessas revistas que eu li tinha essa matéria. E foi aí que plantou a sementinha, né? Ficou ali no canto a ideia de poder um dia estudar no exterior, fazer uma faculdade legal, quem sabe aqui nos Estados Unidos, já que eu vi que das melhores, tipo, 80% estavam aqui, das 10 melhores, 8 estavam aqui, ou algo assim. E foi aí que plantou a semente. E bom, então, eu acabei focando o resto do ensino fundamental e depois do ensino médio em projetos ou em maneiras que, de certa forma, pudessem me ajudar a concretizar esse sonho, né? Então, acabei participando de Olimpíadas científicas, acabei fazendo também projetos científicos. No primeiro ano do ensino médio, eu fiz um projeto lá na minha cidade, que lá tem muito pé de tamarindo, né, e o pessoal acaba não utilizando essa fruta, porque é muito amarga, então ninguém quer fazer suco, porque gasta muito açúcar, e fica esse dilema, e no fim o tamarindo vai para o lixo. E fazendo uma pesquisa rápida, eu vi que o tamarindo tinha propriedades adstringentes, e daí veio a ideia de fazer sabão. Aí a gente fez sabão da polpa, me juntei com um farmacêutico, e a gente fez um sabão. E na verdade foi daí que veio a ideia de fazer engenharia química. A gente acabou doando esse processo para um centro de reabilitação e teve um impacto legal, etc. E foi no primeiro ano que acabei, vi um impacto, já tinha uma certa aptidão para números e tal, e acabei me decidindo pela engenharia química. E depois, no segundo ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de ir para a USP, fazer um summer, né, as férias de meio do ano, no programa de engenharia nuclear. Mas como que surgiu essa oportunidade? Então, foi um projeto, eu que estava conectado com essa rede que fazia Olimpíadas Científicas, né, acabei sabendo, acho que me chegou por e-mail ou algo assim, dessa escola de verão, por assim dizer. Eles escolheram, se eu não me engano, 40 jovens de todo o Brasil, selecionaram 40 jovens para passar uns dias lá na USP, tendo aula de engenharia nuclear e tinha um programa de laboratório. Então foi bem legal, porque a gente visitava os laboratórios, visitou o reator nuclear, a do IPEM. Então foi um negócio bem bacana. E, bom, aí no último ano, né, do ensino médio, eu acabei tendo a chance de estagiar nas férias do terceiro ano do ensino médio. Eu estagiei no MIT. Como que surgiu essa oportunidade? Foi cara de pau mesmo, assim. Eu tinha uma ideia que eu queria engenharia química, e acabei mandando um e-mail com o que eu não sei nem se eu poderia chamar aqui de currículo, mas mandei lá um e-mail com um arquivo em anexo, com a listinha de coisas que eu tinha interesse e uma listinha de coisas que eu já tinha feito. E mandei esse e-mail para quase todos os professores do departamento de engenharia química do MIT. E mais 2 professores disseram que sim. Acabei tendo conversas com ambos e fui para lá e acabei passando o summer estagiando num projeto que a gente inseria nanotubos de carbono. Enfim, não vou entrar nos detalhes, mas basicamente a gente inseria nanotubos de carbono em células para ver como que era a síntese proteica.
E depois veio o processo de aplicação, de fato, que para mim, assim, começou no meio do terceiro ano, mas lá na Paraíba, ou no começo do terceiro ano, por assim dizer, lá na Paraíba, né, não tinha como fazer prova, então eu tive que ir para Recife para fazer as provas de admissão do TOEFL e o SAT. Não me preparei tanto quanto eu pude, eu vi uns vídeos, vi uns materiais assim online e tal, mas também não tinha tipo livro, não tinha muitas essas coisas. E acabou que tive um desempenho razoável, né? Eu tive um desempenho legal, logo de primeira. Planos para o futuro, estou pensando, na verdade eu ainda estou pensando, eu estou com algumas ofertas que variam, assim, de consultoria a mundo corporativo, tipo empresa, e tipo, algo também mais empreendedor. Então, assim, no momento tá tudo ainda meio que sendo decidido. Tô ponderando as possibilidades, tô vendo o que faz mais sentido. E também é um período, eu acho que vocês, quando estiverem aqui, e quando vocês estiverem no seu último ano de faculdade, ou seja, daqui a 4, 5 anos, vocês vão ver que o senior year é um período muito interessante. Porque vocês vão ver que quando vocês estiverem in our shoes, né, quando vocês estiverem na nossa posição, o senior year é um ano de muito autoconhecimento, sabe? Você dá umas viagens, assim, filosóficas, metafísicas, você começa a se perguntar propósito, significado, o quanto que grana importa, o quanto que grana não importa, o quanto de impacto que você quer fazer, a área, o setor, pô, sabe? Então, assim, as oportunidades que você tem, aí você começa a ponderar, né? Pô, aqui eu vou causar o mesmo impacto, aqui eu não vou causar o mesmo impacto, o que eu quero construir? Eu sinto que, assim, passei por muitas experiências fantásticas no meu college e foi legal esse ano tirar um pouco de tempo e até sugiro para todo mundo, quando vocês estiverem no seu último ano, assim, no primeiro semestre do último ano, tirar um tempo para pensar sobre tudo isso. É um negócio muito válido. Então, para não te deixar também uma resposta super vaga, assim, é isso, estou poderando essas oportunidades, essas ofertas, e onde eu me vejo no futuro, eu acho que eu tenho uma veia empreendedora muito forte. E é isso que eu me vejo fazendo, né? Para mim, empreendedor é alguém que resolve problema e resolve problema de uma maneira sustentável. Mas é isso que eu me vejo fazendo, assim, eu me vejo resolvendo problema, trabalhando com gente boa, causando um impacto positivo. Bom, o que que eu fiz? O que que eu fiz desde então? Eu me formei, né, em 2016. Então, eu fiquei na presidência da Brasa até então, até maio de 2016. A última conferência que pelo menos assim, que eu entreguei como presidente foi a Brasusk de Chicago. Foi o Sérgio Moro, a Marina Silva, o Drauzio. Foi uma conferência bem legal, assim, e representou também um fim aí de 2 anos, né, como presidente da Brasa. E no dia da minha formatura, no dia 16 de maio de 2016, era um sábado e foi também o dia da primeira conferência da Brasa na Europa, a Euroleads, na época se chamava Euroleads, bom, ainda se chama. Então, foi a primeira edição da Euroleads que eu não fui para Paris porque eu estava me formando. E aí eu fui para a McKinsey. Para quem não conhece, a McKinsey é uma consultoria estratégica, né? Então, basicamente, ajuda grandes organizações, seja setor público, privado ou terceiro setor, nos mais diversos projetos. E eu fiquei em consultoria por 2 anos, lá na McKinsey. Eu fiz um pouco de tudo, assim. Então, foram 2 anos bem ricos, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia e ainda sinto muito forte essa veia empreendedora. E para mim, essa questão do empreendedorismo, de ver um problema, tentar achar uma solução que faça sentido para ele e que seja uma solução viável, escalável,
era o que me empolgava demais. Juntar pessoas, ter um sonho, ter um propósito nesse sentido e juntar um time foi algo que me tocou profundamente à frente da Brasa e era algo que eu senti que estava faltando. Então, depois de 2 anos de consultoria, você chega num ponto onde você tem basicamente que decidir, né, se você, enfim, comumente, pelo menos no caminho de consultor. Depois de 2, se você vai para as consultorias, principalmente consultorias, essas 3, né, McKinsey, BCG e Bain, se você vai para elas logo depois da faculdade, direto, primeiro emprego, assim, digamos, você depois de 2 anos, é muito comum eles te darem um patrocínio para fazer um MBA fora. E depois de, como você bem falou na introdução, Helene, já tinha morado na China, já tinha morado na Alemanha, já tinha morado nos Estados Unidos, já estava no Brasil, já estava fora do Brasil há quase 8 anos, antes de ter voltado. Não me brilhava o olho fazer mais 2 anos de MBA fora. Pensei nas várias razões pelas quais poderia fazer sentido fazer de fato um MBA, e nenhuma delas se encaixava muito bem. E aí foi também o momento de eu decidir, putz, será que não está na hora de tentar empreender de novo? Falo de novo porque para mim a Brasa foi muito empreendedorismo. E aí disso, em 2018, nasceu a Cuidas, da qual hoje eu sou o CEO. E a Cuidas nasceu muito desse lugar, né, de quais são os maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje, né, e desses maiores problemas tá lá ali, tá a educação, tá a saúde, segurança pública, justiça, e entre esses problemas, saúde me brilhou muito os olhos, tanto resgatando as minhas experiências pessoais com saúde, vindo de uma cidade muito pequena no interior da Paraíba, e sabendo as dificuldades que é ter acesso à saúde, como também numa perspectiva mais pragmática, né, do tamanho do potencial, do tamanho desse problema. A gente mora num país com 210 milhões de pessoas, 150 milhões não tem plano de saúde privado, dependem do SUS, é uma indústria gigantesca e que precisa também de uma mudança. E foi disso aí que nasceu a Cuidas, fui o fundador, tenho 2 cofundadores, um deles, inclusive, vai passar essa semana aqui também, o Fogel, a outra é a Débora, que também foi CTO da Brasa. Então, esse foi meu grande foco, assim, né, de 16 a 18 foi McKinsey, consultoria, de 18 a 20 tem sido Brasa, e nesse meio do caminho também, Brasa não, Cuidas, de 18 a 20 Cuidas, e nesse meio do caminho, acho que ao longo dos últimos 4 anos também teve muita Brasa, acho que era isso que eu queria dizer. A gente olhou para alguns sistemas de saúde, né? A Cuidas, basicamente, ela conecta empresas com médicos e enfermeiros de família. Médicos e enfermeiros de família, no Reino Unido, eles chamam do GP, o General Practitioner, nos Estados Unidos, Canadá, o Primary Care Physician. É basicamente aquele médico que te acompanha ao longo da vida e que não focou em uma parte específica do teu corpo, nem uma faixa etária, tipo um geriatra ou um pediatra, nem em um sexo, como ginecologista, por aí vai. Então, é aquele médico que vai resolver 90% dos problemas de saúde que você vai enfrentar ao longo da vida e que vai te acompanhando também. E que, por conta disso, acaba tendo um papel muito importante, porque ele te acompanha, ele sabe o teu histórico, ele não está olhando só para um pedacinho de você, então ele consegue ter uma visão muito holística, muito mais efetiva nessa resolução de problemas e com vieses bem menos de fazer exames desnecessários, de usar muito do sistema de saúde desnecessariamente. Então a gente viu que tinha uma discrepância muito grande, por exemplo, entre o Brasil e quando você olha, por exemplo, o Reino Unido. Aqui no Brasil, mais de 70% do primeiro atendimento acontece na emergência. O brasileiro tem muito viés de sempre ir direto no especialista, pulando a atenção primária. E isso tem vários efeitos, né? Tem tanto o efeito de, no fim do dia, você tem um médico olhando para cada pedaço do seu corpo, cada partezinha do seu corpo. Você tem um sistema que foca muito em exames. No Brasil, mais de 60% dos exames que são pedidos pelos médicos sequer são vistos pelos médicos que pediram. E bom, é muito caro, né? Toda essa ineficiência é muito cara. Então, a Cuidas nasceu como uma ideia de, e se a gente conecta empresas que não oferecem plano de saúde para os seus funcionários,
com médicos e enfermeiros de família, cobrando uma fração do preço do plano e resolvendo 90% dos problemas. Então, é basicamente isso que a Cuidas faz e o que a gente tackle hoje, né? Focar em empresas que não oferecem plano de saúde, cobrando R$ 70 por mês por vida por cada colaborador. Olha, daqui a 10 anos, eu gostaria de ver a Cuidas tendo um impacto ainda maior. A gente tem 2 aninhos de vida. Eu acho que tem uma ambição aí muito maior por trás desse potencial gigantesco e do tamanho desse desafio que é a saúde no Brasil. No lado pessoal, daqui a 10 anos, no lado pessoal tem muitas facetas também, mas daqui a 10 anos eu gostaria de alguma forma, ainda também ter um certo envolvimento ou contribuir com a Brasa, que é uma causa que eu também, né, enfim, me identifico, sou apaixonado. Do lado dos esportes, assim, foi também um aprendizado, assim, dos últimos anos. Eu não estava me cuidando tanto, então eu acho que tem uma questão aí de autocuidado e de fazer também coisas que te dão prazer, que te fazem bem. Então eu espero que daqui a 10 anos eu também esteja firme aí nas minhas práticas físicas, nos esportes. Esteja feliz. Espero daqui a 10 anos estar feliz. Olha, eu tive uma experiência muito intensa na faculdade, mas assim, eu fiz, né, primeiro teve uma completa falta de foco, porque eu fiz um double major e um double minor, então eu acabei me formando, acho que só teve eu e outra pessoa, um turco, na minha turma de 1.000 alunos, né, na minha graduating class, que saiu com um double major e um double minor. E eu fiz engenharia química e economia de minor, de majors, né, e os meus double minors foram bioquímica e alemão. E era basicamente assim, cada uma dessas 4 era de uma escola diferente. Foram 4 áreas que não tinha tanto overlap, assim. O máximo que tinha era bioquímica e engenharia química, e mesmo assim não era tanto. Então foram 4 anos muito intensos para eu conseguir dar conta de todos os pré-requisitos para me formar com isso. E intenso academicamente e ao mesmo tempo intenso por conta de brasa, né? Os meus 2 últimos anos de faculdade foram muito brasa, assim, desde a fundação em 2014, então basicamente junior e senior years foram muito, muito brasa. Teve um momento ali entre 2014 e 2015 que eu tive um burnout e foi um momento de muito aprendizado, assim, sobre equilíbrio, sobre foco, sobre não tentar fazer tudo o tempo todo e tentar, sabe? Então, assim, com certeza, eu fiz muitos erros e muitas reflexões saíram deles, mas eu não sei se tem algo, assim, em específico que eu diria para o Matheus daquela época, porque eu sinto que foi tudo muito genuíno. Então, acho que foi bom, né? Saíram erros, acertos, muitos aprendizados, muitas reflexões profundas. Acho que tudo foi válido. E a dica que eu dou é essa, sabe? Não deixa. Todo mundo quer fazer muita coisa, e no fim pode ser um pouco overwhelming, porque a gente tá sempre querendo entregar muito e overachieve, mas tem certas coisas que eu acho que ninguém deveria abrir mão, sabe? E eu acho importante vocês fazerem essa pergunta. Eu acho importante vocês perguntar, pô, do que eu não... É passar tempo com a minha família? É assistir pelo menos um filme por semana? É correr por 1 hora? É, sei lá, fazer... Se você gosta de cozinhar, é cozinhar pelo menos uma refeição no dia? E fazer essas perguntas, coisas que você não está disposto a abdicar e coisas que fazem de você você. E eu acho que é um exercício muito saudável. E essa foi um pouco da jornada que eu fiz e é um pouco do que eu tenho feito. O que a Brasa mais me ensinou foi autoconhecimento. Quando eu falo de autoconhecimento, por exemplo, eu vi que eu realmente tenho uma veia empreendedora muito forte, que eu gosto de juntar gente, eu gosto de trabalhar com essas pessoas, eu gosto de construir algo junto. E me ensinou muito sobre eu mesmo. Com relação a me mudar como pessoa, eu acho que eu sou uma pessoa ainda muito cabeça dura.
E eu acho que antes da Brasa eu era ainda mais. Então, trabalhar com esse pessoal, eu acho que aos poucos, tipo, bem no estilo água mole em pedra dura, mas aos poucos eu tenho estado mais aberto. Acho que a primeira, pessoas, assim, não... É o primeiro ponto que ele é até desproporcional, acho que a todos os outros. A importância de gente incrível, assim, de você ter pessoas que realmente não só têm as capacidades técnicas, mas que têm um alinhamento de valores, assim, e que estão comprados nesse sonho. Foi algo que a Brasa me ensinou bastante e que com certeza eu vou levar para o resto da vida. Assim, carrego comigo hoje e vou levar. Acho que esse seria o primeiro. Segundo, foco, com certeza, até relacionado à minha última resposta, né? Não dá para fazer tudo muito bem o tempo todo. Então, é importante que você saiba aquilo que de fato é importante, né? E aquilo que só você consegue fazer, aquilo que não pode ser delegado. E o que der para ser delegado, que seja delegado. E quando você dispersa a sua energia, e eu acho que principalmente no começo da carreira, assim, eu acho que no começo da carreira é muito importante que a gente tenha experiências, eu falei isso até para os meninos do Next, eu acho. No começo da carreira é mais comum a gente ter um escopo um pouco mais específico. Então você tem experiências um pouco mais específicas e talvez mais profundas, assim. Você foca numa certa área, né? Então, por exemplo, pegando um exemplo de Brasa, né? A pessoa começa lá como analista, né? Digamos, analista do marketing. Aí a função dessa pessoa vai ser olhar para os KPIs de marketing, ver o número de seguidores nas nossas plataformas e como isso vem crescendo, e ver... Então, assim, digamos, é um escopo bem específico, né? Mesmo dentro do universo do marketing é ainda mais específico, é aquela áreazinha ali dentro do marketing. E a pessoa vai ali. Mas isso ensina muito, porque ensina ética de trabalho, modus operandi, você vai aprendendo sobre a organização. Aí, digamos que aquela pessoa começa a mandar bem, aí ela vira, sei lá, diretora do marketing. Aí ela já aumentou o escopo, e aí ela já vai criando outros tentáculos, né? Então, sua presença talvez já não é tão profunda dentro daquilo, porque não tem como, porque você tem outras coisas para ver, mas você vai. E aí, digamos que aquele diretor manda muito, muito bem e eventualmente vira, sei lá, presidente da Brasa. Depois de talvez, sei lá, 2, 3 diretorias e aí vira presidente da Brasa. Aí, de novo, né? Então, você acabou abrindo seus braços ainda mais, sua experiência ficou ainda mais abrangente. E eu acho que isso é um pouco uma metáfora de carreira mesmo. E a importância do foco, principalmente no começo, de fazer certas coisas muito, muito bem. Isso é o que vai te permitir também subir. Terceiro, eu acho que a Brasa também me ensinou muito sobre... A Brasa também me permitiu ter reflexões muito profundas sobre vida mesmo, assim. Conversas filosóficas, metafísicas bem profundas, assim. E para mim, um dos principais ensinamentos, assim, também, que eu carrego muito comigo, é de que isso aqui não é tudo. Ou seja, por mais que nós sejamos apaixonados pela nossa missão, por mais que sejamos apaixonados pela organização, ou pelo nosso trabalho, ou seja lá o que façamos hoje, a academia, etc., a escola, isso não é tudo. Somos pessoas muito complexas, multifacetadas. E às vezes quando a gente deixa que um pedacinho da gente defina quem somos por completo, isso é bem perigoso. Porque se aquela faceta não vai bem, tudo vai mal. Então aquele aluno super, 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 tipo, né, assim, organizado, nerd, tipo, se preocupa e tal, estrutura e dedica ali
15 horas, 16 horas por dia para os livros, para estudar, para o laboratório, etc. Às vezes, se por alguma razão, no determinado mês, ou bimestre, ou semestre, as notas não vão bem, meio que parece que tudo na vida está ruim, porque aquilo, meio que ele deixou que aquilo definisse. E eu acho que às vezes a gente pode cair nesse erro em muitos momentos da vida, seja no trabalho, seja em projetos, seja em relacionamentos. Eu acho que a partir do momento que uma única área da tua vida passa a tomar conta de uma maneira muito desproporcional sobre todas as outras, pode ser um sinal de atenção ali, porque eu acho que é uma vulnerabilidade. Porque se por alguma razão aquela área não vai bem, as chances de você sentir que tudo, de que nada vai bem, são altas. E eu acho que a Brasa ensinou isso também. Vou ficar nesses três. No Brasil, a gente tem universidades excelentes. Excelentes, assim. Entretanto, eu acho que o quesito a mais que estudar fora te proporciona é o crescimento pessoal. Né? Então, além de você ter uma educação de excelência, você cresce muito como pessoa, como ser humano, você tem um amadurecimento emocional muito grande. E eu acho que isso é algo muito válido, obviamente. Mas eu acho, assim, além de ser muito válido para você, né, que eu acho que isso é o óbvio, é muito válido também para o mercado de trabalho, é muito válido para o seu empregador. Eu acho que autoconhecimento, sabe? Autoconhecimento, amadurecimento emocional, são coisas que você ganha muito quando você estuda aqui fora. Olha, a minha faculdade, né, a WPI, ela, por ser um instituto politécnico, ela tem um viés muito forte de engenharia mesmo, assim, engenharia raiz, ou seja, muitos dos formandos vão para a indústria mesmo, tipo, vão ser engenheiro mesmo, tipo, e isso é muito forte lá, assim, ao contrário de outras escolas, outras universidades que eu já vi, tenho amigos de outras faculdades que também têm o perfil de engenharia, mas tem certas faculdades que têm o perfil de engenharia, mas que as pessoas acabam indo muito para finanças, ou muito para consultoria, ou mesmo aqui no Brasil, tipo, eu conheci, né, também muitas pessoas, por exemplo, do ITA ou do INE, que vão muito para mercado financeiro ou para consultoria, etc. E não é o caso da WPI, né, da minha faculdade. A minha faculdade, ela realmente tem muitos engenheiros e engenheiros que estão lá para serem engenheiros, de fato, e exercer a engenharia. Então, assim, eu sinto que ela me apoiou porque ela me deu uma base quant e numérica, de raciocínio lógico e etc., que me serve muito em muito do que eu faço hoje. Digamos, me deu uma base muito boa. Em termos dos skills específicos, ou digamos, a parte de carreira, né, por exemplo, processo seletivo, né, de consultoria, é um processo seletivo muito específico. Tem entrevistas de caso, estudos de caso, e já lá, por exemplo, as pessoas não tinham muita familiaridade, porque não era muito da cultura da escola as pessoas irem para o mercado financeiro ou consultoria estratégica. Então, as pessoas não tinham muita familiaridade com esse tipo de processo seletivo. Então, foi algo que eu tive que correr muito atrás. E pegar recursos de outros lugares e pedir para amigos me entrevistarem, etc. Então, assim, eu acho que a universidade me deu uma excelente base em termos de hard skills e de essa base quant numérica de raciocínio lógico. A educação em si foi uma educação de excelência. Agora, em termos de, por exemplo, dicas específicas de carreira, apesar da gente ter um career center, eu era fui meio que uma ovelha negra assim na faculdade de não ter seguido um caminho de engenheiro mais quadrado, entendeu? Então, acho que por esse lado eu tive que correr um pouco mais atrás do que a média, talvez, para buscar essa primeiro, tipo, o primeiro emprego já ser em consultoria estratégica. Tá, eu vou roubar um pouquinho, vou dizer duas coisas. Acho que vai ser Cuidas e Brasa. Com certeza, Cuidas e Brasa. Uma não teria acontecido sem a outra. Acho que Cuidas não teria acontecido sem a Brasa. Mas, ao mesmo tempo, os desafios são bem diferentes. De você criar uma organização no Brasil, empreendendo. Você tem
funcionários, você tem famílias que dependem dali, você tem pessoas que contam, você é responsável pela renda de muitas pessoas e você tem responsabilidades. Eu digo, é um pouquinho diferente o nível de responsabilidade, ou um tanto diferente. Mas, ao mesmo tempo que a gente também criou na Brasa, foi muito de um fundamento para muito do que eu faço hoje na Cuidas. Né? Empreender, criar um time, um sonho, uma cultura, cativar pessoas, recrutar pessoas. Então, é isso. As duas estão muito interconectadas. E também me orgulho muito por conta justamente das pessoas, né? Me orgulho muito das pessoas que chegaram junto nos projetos, nos dois projetos. São pessoas que me inspiram, pessoas que são melhores do que eu em muitas coisas. E então, essas duas coisas. Impacto. Comunidade. Casa. Amor. Coalho. Essencial. Raiz. Diferente. Oportunidade. Tech. Fundamentos. Aarhus, Dinamarca. Importante. Equilíbrio. O objetivo. Não é melhor, mas eu fui pro show deles em Bosch semana passada e eu tô em love com o CD, então Beirute. Rainbow Kitten Surprise, RKS. Trabalhar com gente boa, causando impacto, resolvendo problema. Dinâmico, impactante, equilibrado. Pirão com arroz e peixe. Tapioca. O irmão alemão do Chico Buarque. Autobiografia de um yogi. Abraço. Paraíba. Life changing. Divisor de águas. Cerveja e pão. Precisão. Paixão. Causar um impacto positivo. Ser feliz. E obrigado aí, pessoal, pela paciência e por ter me ouvido falar. E o prazer foi todo meu. Espero que apliquem para a Brasa. Enfim, não vou ficar aqui vendendo peixe da Brasa de novo. Uma experiência incrível, para conhecer muita gente incrível. E o prazer foi todo meu. Tudo de bom, boa sorte. Contem comigo. Espero humildemente aí ter contribuído. E é isso. Vai Brasa. Obrigadão, pessoal.